Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando o livro do Apocalipse, especificamente o capítulo 17, onde trata dos 7 reis. São 7 papas ou são 7 reis terrestres? Vamos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dê as evidências necessárias para sabermos do que realmente se trata. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o coração imensamente agradecido por mais esta oportunidade que nos concede podermos compartilhar a tua palavra com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, verso 1, aparece uma besta que emerge do mar. No verso 11, surge uma besta que sobe da terra. E agora no livro do Apocalipse, capítulo 17, surge lá uma outra besta. Veja o que diz no verso 3. Ele levou meu espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 17 existe uma mulher, uma prostituta, uma igreja, uma religião falsa, uma religião errada, que ele é citado aqui como uma mulher, e no verso 5 menciona que é Babilônia, dá o nome de Babilônia. E aqui no verso 3 diz que esta mulher ela está montada em uma besta, e o texto diz aí que é a besta cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então menciona uma terceira besta, ok? E no verso 7 também vai mencionar ainda esta mesma besta do verso 3 e diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Novamente menciona a mulher e menciona também a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vejamos o verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à destruição. Adiciona mais uma informação. Diz que a besta era, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e vai para a destruição. Então aqui menciona de forma completa esta terceira besta, vamos dizer assim, terceira besta. Vimos a besta do mar, nós vimos a besta da terra e agora a besta que sobe do abismo e que vai para a destruição. Então, ok, amigos? Então fica bem claro essa questão de uma terceira besta e ainda no verso 11 ainda vai ampliar essa questão. 17:11 diz assim: a besta que era e já não é também o 8º, e é do 7 e vai para a perdição ou para a destruição. Então, 4 vezes no capítulo 17 mencionou uma besta que sobe do abismo, ok? Então ficou bastante claro que existe 3 bestas. Besta que sobe do mar, besta que sobe da terra e besta que vai subir do abismo. Nós vamos analisar um pouquinho essa questão desta besta, ok? Vamos utilizar alguns textos da Bíblia para entendermos do que realmente está se tratando. Lá no capítulo 11, verso 7, diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo. Aqui menciona novamente a besta que sobe do abismo. Vamos também agora no capítulo 9 e o verso 11 diz assim: Tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Agora aqui menciona o anjo do abismo. Não seria a mesma coisa? A besta que sobe do abismo, a besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, que vai subir do abismo.
a besta do abismo, o anjo do abismo. Agora vamos ver mais algum texto que vai nos dar evidência para do que realmente está falando, tratando esta besta. Apocalipse 12, verso 3. E vi outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Interessante se compararmos esse texto aqui de Apocalipse 12, 3, com Apocalipse 17, verso 3, o verso 8, o verso 7. Ambos mencionam uma besta que sobe do abismo, 7 cabeças e 10 chifres. Aqui um dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Não estaria falando da mesma coisa? Não seria sinônimos para Satanás? Vamos ver mais textos. Vejamos agora o que diz Apocalipse 20, verso 1 até o verso 3. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que os 1000 anos acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui menciona a questão de Satanás, que por ocasião da segunda vinda de Jesus, ele vai ficar isolado em uma terra completo abandono, completo estado de abismo, haja visto que Jesus vai levar os salvos para o céu e não vai ficar nenhuma pessoa viva. O texto disse que Satanás será lançado em um abismo e vai aprender por 1000 anos em um abismo, ok? Agora veja o que diz o Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Agora o texto também nos diz que quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. Conciliando esse texto, ou combinando com os demais textos, o anjo que sobe do abismo, não seria esse anjo que sobe do abismo realmente Satanás? Se for, vai ficar muito interessante o capítulo 17, muito significativo, porque a primeira besta que sobe do mar, o verso 2 diz que ela recebeu o poder, trono e autoridade do dragão, que é Satanás. E a segunda besta, do verso 11, o texto diz que ela age em conformidade com a besta que sobe do mar, que tem o poder de Satanás. E agora aparece uma besta que sobe do abismo e que, pelos indicativos bíblicos, pelas evidências bíblicas, dá para crer sem nenhum problema que realmente trata-se de Satanás. Veja que é um último texto, Apocalipse 16, verso 13, diz assim, ó: E da boca do dragão, e da boca da besta, e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Agora também menciona dragão, no caso Satanás, a besta, no caso o papado, a besta do mar, e o terceiro aqui é o falso profeta, no caso a besta da terra, que trata-se dos Estados Unidos da América do Norte. Então agora ficou ainda melhor a compreensão do que realmente se trata essa questão dessa besta que sobe do abismo. Vamos analisar a questão dos 7 reis que foi comentado lá no início do vídeo. Apocalipse 17, verso 1 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Verso 5. E na sua testa se estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Portanto, no capítulo 17, basicamente, o ponto crucial, o ponto culminante deste capítulo 17 é esta mulher, esta prostituta, é uma igreja representada, simbolizada por uma prostituta, e o verso 5 é dado o nome, diz que Babilônia é o nome desta mulher. Mulher em profecia, trata-se de igreja, isso mesmo. Existem lugares na Bíblia em que mulher é mulher mesmo, mas no caso aqui, tanto aqui no capítulo 17, verso 1,
como também no capítulo 12, verso 1, também fala de duas mulheres distintas, evidentemente, que trata-se de duas religiões distintas, ok? Uma verdadeira e a outra falsa. E aqui diz que esta aqui é uma mãe, evidentemente, que tem as suas filhas que seguem algo que são particular, ou seja, doutrinas e crenças semelhantes. E agora vamos analisar realmente essa questão contundente dos versos que vêm a seguir. Apocalipse 17, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que ia atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo lá do verso 1 convidou João para ver a condenação desta grande religião. Agora ele se dispõe, ele propõe para João dar a interpretação, dar a conhecer do que realmente, qual é o conteúdo básico, chave do capítulo. Por isso, no verso 1 está todo o ponto central do capítulo 17, uma grande religião chamada Babilônia. Ainda no verso 7, por que te admiras? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O mistério da mulher e da besta que atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, no verso está mencionado duas coisas: a mulher, a igreja, e a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vejamos o verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Primeira parte do verso 8. Trata-se da besta que sobe do abismo. Era, já não é, vai subir do abismo e vai para a destruição. Agora vamos ver a segunda parte do verso 8. Diz assim: E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Na segunda parte do verso 8, aparece uma segunda besta. Isto mesmo, uma segunda besta. Existe uma distinção entre as duas bestas. Da primeira parte do verso 8, a besta que foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à destruição. Agora diz aqui, a besta que era, já não é, mas que virá. E que as pessoas do mundo vão admirar seguindo esta besta. E quando nós vamos lá para Apocalipse 13, verso 8, veja o que diz no verso 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, falando da besta que surge do mar. Portanto, essa besta lá, da segunda parte do capítulo 17, verso 8, está falando da mesma besta, isto mesmo. Portanto, no verso 8, existem duas bestas. Muito bem, agora nós vamos analisar em Apocalipse 17, verso 9. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Agora o anjo começa a dar verdadeiramente a interpretação. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então o anjo disse que as 7 cabeças que não aparece no capítulo 17. No capítulo 17 não aparece que a mulher, em nenhum dos 18 versos que tem no capítulo 17, aparece que a mulher tem 7 cabeças. Por que não aparece? Porque a mulher do capítulo 17 é a mesma besta do capítulo 13, verso 1, é a mesma igreja, é a mesma religião. Aqui agora aparece como o julgamento de uma igreja, de uma religião, ou condenação de uma religião. Então, a mesma coisa. Apocalipse, a besta do mar é a mesma coisa que a mulher de Apocalipse 17. E o texto disse aqui que as 7 cabeças são 7 montes. Então, o anjo está dando a interpretação. 7 cabeças são 7 montes. E na sequência diz assim: sobre os quais a mulher está sentada. Então, indica o quê? Indica uma localização
geográfica, usa o termo onde, como no verso 1, disse que a mulher está sentada sobre muitas águas, que também indicam um lugar povoado, um lugar com muitas pessoas, com muita gente. Então, tanto o termo onde, muitas águas, onde a mulher está sentada, como aqui em Apocalipse, no verso 17, verso 9, também diz que são 7 montes nos quais a mulher está assentada. E na sequência diz assim, e são também 7 reis. Opa, agora aparece mais uma questão interessante, que tem sido aqui, esse pequeno trecho, o objeto de muita controvérsia. Vamos ver se realmente existem razões para isso. Se fizermos um estudo comparativo, como estamos fazendo. Então diz aqui, são também 7 reis. São 7 montes. Pensar no seguinte, 7 montes indicam uma localização geográfica. Onde no mundo existe 7 montes? Roma é a cidade das 7 colinas, ou a cidade dos 7 montes. Isto mesmo, o anjo está dizendo para João, está nos dizendo que está falando de Roma, uma cidade que é rodeada por 7 colinas ou por 7 montes. E também nos disse onde a mulher está sentada, e também na sequência disse que são também 7 reis. São 7 reis de Roma? Não seria 7 reis de Roma? É o que o texto está indicando. 7 reis relacionados a Roma. Opa, peraí. Então quer dizer que em Roma tem 7 reis, em Roma literal? Ou quer dizer que dentro da cidade de Roma existe um estado chamado Vaticano? O seu líder é um político e também é um líder religioso, no caso o Papa. A Bíblia, a palavra de Deus, está nos dando as indicações ou as evidências de quem realmente está falando, de quem realmente está tratando. Seria então 7 reis papais? Seria isso, 7 reis papais ou 7 reis terrestres? Pois nós vamos fazer uma comparação. São também 7 reis. Agora o texto continua e diz assim, 5 já caíram e um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, dure um pouco de tempo. Opa, agora ficou mais interessante ainda, porque disse que são 7 reis, 5 já caíram. Muitas pessoas acreditam pelo fato de estar dizendo que 5 já caíram. Então as pessoas utilizam o tempo do verbo, aplicam o tempo do verbo para os dias de João. Interessante notar que o contexto desse capítulo 17 está falando da mulher, está falando de Babilônia. E o contexto de Babilônia não pode ser utilizado nos dias de João. Isto mesmo. Por quê? Porque essa igreja, Babilônia, nos dias de João, ela não existia. O que imperava nos dias de João era Roma imperial. Isto mesmo, nos dias de João. João foi um profeta que viveu o tempo do reinado de Roma imperial. Eu poderia utilizar o tempo do verbo retrocedendo a João, como muitos fazem. Por exemplo, eles dizem que 5 reis, 5 já caíram, ou seja, começam a partir de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma imperial até chegar no 7º. Outros dizem, primeiro, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, até chegar ao 7º. Muitas pessoas fazem aplicação assim, utilizando o tempo do verbo, retrocedendo a João. No entanto, o contexto do capítulo 17 as evidências apontam para um período posterior a João. Isso mesmo, os textos nos dizem, mesmo porque esta religião, entendendo tratar-se da Igreja Católica Apostólica Romana, ela só aparece realmente a partir do ano 538 da nossa era,
com a profecia dos 1260 anos. Isso mesmo. Então, todas as evidências são para esta compreensão futura. Isto mesmo. Antes de surgir esta Igreja Católica Apostólica Romana, houve toda uma preparação através de Constantino. Fingiu-se converter ao cristianismo e estabeleceu uma religião mista, uma religião com poder político e poder religioso. Isto mesmo, surgiu a partir de Constantino. Então, quantas são as evidências indicando uma questão futura do capítulo 17, relativo aos 7 reis? 5 caíram, ok? Então, vamos agora analisar da seguinte perspectiva. Haja visto que a Igreja Católica Apostólica Romana foi a época dos papas. Ela durou de 538, com a profecia de 1260 anos, até 1798. E em 1798, uma das cabeças foi ferida de morte, de acordo com Apocalipse 13, foi ferida de morte. Então, vamos pensar da seguinte perspectiva. E a partir de 1929, o que aconteceu com a ferida mortal? Começou um processo de cura, isso mesmo, de acordo com o Apocalipse 13, começou um processo de cura. De que forma? Foram devolvidos o poder político para os papas. Quando, em 1798, ele perdeu seu poder político através de Napoleão e do seu general Berthier. Foi destronado, foi tirado o poder político. Em 1929, foi devolvido o poder político deste poder da besta. Foi devolvido. Então, começamos a ter os indicativos, ainda mais além dos que nós já temos, de que realmente está falando de reis papais, isto mesmo, que a partir de 1929 para cá, se contarmos, vai dar certinho a questão dos reis. Seria coincidência realmente? Seria coincidência? Exemplo, em 1929, o primeiro papa, então, a partir de 1929, que era papa, porém só tinha o poder religioso, e foi dado o poder político. O primeiro papa, a partir de 1929, foi Pio XI, na sequência veio Pio XII, depois veio João XXIII, depois veio Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, depois Bento XVI. Então vamos analisar agora essa questão aqui. Quando nós chegamos em 1978, Paulo VI, veio João Paulo II, primeiro. Quando aparece João Paulo I, sabe o que aconteceu? Acontece o seguinte, esse ano que Paulo VI morreu, que aparece João Paulo I, vai aparecer também João Paulo II. Isso mesmo, em 1978, é chamado o ano dos 3 papas. Por quê? Porque morreu Paulo VI, em seguida foi nomeado João Paulo I, e o papado de João Paulo I durou só 33 dias, isso mesmo. Consequentemente, foi nomeado João Paulo II, por isso o ano dos 3 papas. Paulo VI morreu, foi nomeado João Paulo I, João Paulo I morreu com 33 dias, em seguida foi nomeado João Paulo II. Por isso a profecia diz, 5 caíram, um existe, e outro quando vier vai durar pouco. Então, os indicativos bíblicos na ponta indica para esta compreensão. 1978. Ficaria assim. Nesse tempo, 5 já haviam caído. Isso mesmo, 5. No caso, João Paulo I. Na sequência veio João Paulo II. O que é mais interessante disso, amigos, é que com o reinado de João Paulo I, com 33 dias, sabe quanto tempo o João Paulo II foi papa? Por 27 anos, isto mesmo. Um papa durou 33 dias, o outro papa, na transição, durou 27 anos e foi o que, de todos os papas, foi o que mais foi ativo, o que mais executou a obra
papal. No caso, quando João Paulo II morreu em 2005, foi nomeado Bento XVI. Isso mesmo, Bento XVI foi nomeado no lugar da morte de João Paulo II. Porém, em 2013, o que aconteceu? Aconteceu a renúncia de Bento XVI, que alegou não ter saúde suficiente para continuar a sua função papal. Evidentemente que foi nomeado Papa Francisco. Muito bem, Bento XVI alegou falta de saúde para continuar Papa. No entanto, Bento XVI viveu ainda mais 9 anos, isso mesmo, foi Papa por 7 e viveu mais 9. E ele morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Não se enquadra direitinho, quando vier dura pouco tempo, não se enquadra direitinho em Bento XVI. Preciso dizer que com a morte de Bento XVI, cai por terra a teoria dos 7 papas? Não, não precisa, porque com a renúncia de Bento XVI, não se pode ser considerado Francisco um papa. Isso mesmo, poderia Francisco ser simplesmente um interlocutor, um papa que é elegido de forma ilegítima, como é considerado pela a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, apenas um interlocutor, apenas um agente que dá continuação papal e vai conectar com o que agora nós vamos analisar, que é a questão do verso 11. Veja que diz o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição ou destruição. Agora, no verso 11, falando da besta que sobe do abismo, diz que ela é também o oitavo e é dos 7. Então não seria um desdobramento da profecia, dizendo que após 1929 vai ter 7 papas, e na sequência dos 7 papas vamos ter papas interlocutores, ou papas que vão dar a continuação e vai fazer um elo, vai fazer uma ligação, uma ponte, uma conexão com o anjo do abismo, que é o próprio Satanás, sendo ele o oitavo, e uma personificação da volta de Jesus, ou uma contrafação da volta de Jesus. Não seria isto, amigo e irmão? Mas o fato muito interessante também nisto existe categoricamente 3 bestas. Besta que sobe do mar, besta que sobe da terra e a besta que sobe do abismo, e que pelas evidências bíblicas trata-se de Satanás. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que acessarem este canal.